Sabe o que Deus manda falar para você? Por que você, sabendo que a força está nele, você ainda tenta por teimosia buscar força e resultado em outro lugar? Só mandou falar, tá? Não sei quem é, não sei de nada. Estou aqui só para liberar. Você sabe que é nele, mas teimosia, né? Busca em outro lugar, tenta dar seu jeito. Para, Deus manda falar, para, é aqui, é com ele, é na presença dele, é junto na igreja, é no quarto secreto, é na palavra. Amém? Para de teimosia. Para de buscar força onde não tem. Não tem, é ele. Esquece. Eu vou dar um jeito, eu vou fazer não sei o que, vou tentar uma... Não vai. Vai para a presença. Vem para a presença de Deus. Fica firme na campanha, fica firme nas reuniões, porque os dias são maus. Os dias são maus. Irmãos, eu estou liberando isso aqui e creio que vem direto do trono. Muitas pessoas, não só aqui, não é só aqui não, todo lugar, estão querendo abandonar a igreja, abandonar a denominação, né, ou a congregação, porque tem muitos problemas, porque tem visto muitas coisas erradas. Eu escuto isso direto. Mas Deus manda falar: fica na igreja, fica inserido na igreja. Porque antigamente tinha um ditado, era um ditado engraçado, mas ele é verdadeiro, que quando a pessoa ia reclamar para o pastor falava assim: olha, se você encontrar uma igreja perfeita, você não entra nela, senão você vai estragar ela. Se existir uma igreja que é perfeita, todo mundo é perfeito, se você for para lá, a sua presença lá estraga ela. O que isso quer dizer? Que todo mundo tem problema. Engraçado que as pessoas que reclamam comigo, não comigo exatamente, mas falam para mim o que elas estão sentindo e querendo sair, não sei o quê, elas mesmas têm problemas com outras pessoas. Ou seja, mesmo que seja verdade, você também não é uma pessoa tão boa assim. Ou seja, todo mundo está no mesmo barco, mas o que nós precisamos é de uns dos outros. Preste atenção. Você precisa dos outros. Quando eu fiquei doente, eu falei aqui uma coisa que eu trago para a minha vida. E eu falo para as pessoas: tenham amigos que são amigos de Deus. Presta atenção. Tenham amigos que são amigos de Deus. Por quê? Porque mesmo que você tenha amigos lá fora, no mundo, ou sei lá onde, muito legais, mas se eles não forem amigos de Deus, quando as coisas ficarem muito difíceis para você, como foi para mim no hospital, e a gente sabe que isso pode acontecer com qualquer um, porque eu não esperava, ou qualquer coisa muito difícil, esses amigos seus, que é amigo de Deus, eles vão diante de Deus em seu favor, vão orar, vão interceder, vão pagar um preço, porque eles têm algo além do que só a amizade por você, só uma afeição por você. Eles têm a presença de Deus na vida deles, e eles conhecem o caminho de chegar diante de Deus, diante do trono. Diz a palavra de Deus, nós temos em Cristo como chegar diante do trono da graça e interceder. Ele vai lá em seu favor. Um amigo que não é amigo de Deus, alguém que não conhece a Deus, mesmo que seja muito bom, ele não vai poder fazer nada, vai apenas lamentar pelo seu sofrimento, vai falar: puxa, fulano vai morrer, coitado. Tem amigos de Deus. Por que eu estou falando isso? Não se afaste da igreja, não se afaste dos irmãos, porque na hora que preciso for, até aquele que você não ia com a cara, não deveria ter isso, mas tem, tá? Na igreja também. Ele vai orar por você, porque Deus vai mandar. Deus vai mandar, meu irmão. E quando Deus manda, até o endemoniado vai orar. Se Deus mandar e determinar, meu irmão, foi o que Ele falou. Se preciso for, até pedras clamam. Vai levantar o seu irmão, vai levantar o seu amigo, vai levantar seu inimigo. Mas fique perto de pessoas que conhecem a Deus, ou que Deus chamou para si. Amém? Fica firme, porque as coisas, o mundo está terrível. E dentro desse contexto, né,
que é quebra de maldições, tem a ver com o que eu estou falando também. Já vamos entrar. Então, avançado vai ser pequeno. Deus já fez demais, já é sim ou não? Confia. Começa a acreditar. O que a Bíblia diz? Quando você orar, já creia que recebeu. Já se alegre, já agradeça. Já fique firme nessa fé. Por quê? Daqui a pouco o diabo começa a lançar na sua mente que não foi bem assim, que estava empolgado demais, que foi uma impressão. E a guerra continua. E você tem que repreender. A vitória é minha sim. Não abro mão do que Deus me deu ali. É minha. E sai daqui, Satanás. Começa a usar a fé e a autoridade do nome de Jesus, irmão. Aleluia. É o que eu tenho ensinado, é o que eu tenho vivido, é o que eu tenho visto. Quando você usa da autoridade, meu irmão, as coisas acontecem. Às vezes é porque a gente não entende a batalha. E vai chorar, não é para chorar. Tem hora que é para chorar, mas tem hora que é para lutar. Nem que você pode chorar lutando, mas lute. Lute. Existe a indignação santa que eu falo aqui. Você fala assim, chega, acabou. É para orar, vou orar. É para orar de madrugada, vou orar de madrugada. É para jejuar, vou jejuar. Mas chega. Acabou. Tem que ter uma atitude, tem que dar um basta. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 2, versículo 17 e 18. Põe a versão Ara. Irmãos, dentro desse contexto do mundo maligno que eu estava falando, a gente precisa ficar junto, a gente precisa ficar na fé. Quando eu penso em quebra de maldições, a gente pensa logo em trabalhos, né, às vezes feitos contra a nossa vida. Semana passada a gente falou sobre as maldições que infelizmente a gente adquire, né? A gente mesmo se amaldiçoa. Mas infelizmente tem muitas vezes que nós somos alvos de maldições de outras pessoas, de pessoas que o diabo levanta. A palavra de Deus diz claramente que nossa luta não é contra as pessoas, né? A nossa luta não é contra pessoas humanas. O diabo levanta pessoas humanas para usar contra nós. Mas tem sempre um poder espiritual, uma entidade do mal, maligna, atuando, influenciando alguém ali. E nós, como cristãos, devemos entender essas coisas. Por isso, mais um motivo de não se afastar, de não ficar só, não ficar longe dos irmãos. Porque é nessa hora que nós somos fortalecidos. Às vezes a batalha é grande demais. Sozinho não tem como. Mas se for mais de uma pessoa, a igreja toda orando junto, é outro nível. Por isso a divisão na igreja muitas vezes é um ataque do diabo para enfraquecer. Porque a igreja unida em oração, meu irmão, acabou. Unidade de oração, isso que o diabo teme. É isso que ele teme. E é isso que ele quer tirar da sua mente, do seu coração, para que você não venha, não creia, né? Se entristeça. Mas quanto mais pesado tiver, mais você tem que entender que precisa estar inserido e continuar na sua fé, vencendo o maligno, amém? Então, por exemplo, teve vezes aqui que eu orei com pessoas e elas ficaram possessas, né? Passaram mal, vomitaram. E você percebe que ali é trabalhos feitos contra aquela pessoa, né? Uma feitiçaria, digamos assim. Alguém, por algum motivo que o diabo lançou contra a pessoa, se encheu de raiva, de orgulho, de inveja, de algo, e foi até alguém que mexe com essas coisas, né? Que mexe os pauzinhos, né? Que a gente fala. Pagou um preço que é caro, né? Essas coisas custam caro. Barato é a oferta aqui, barato é o almoço quando tem aqui, o dia da família, isso aqui é barato. Agora lá nesses lugares onde se fazem esses trabalhos de amarração, meu irmão, é caro. E as pessoas pagam, né? Movidas pelo ódio, pela raiva, pela inveja, pelo diabo. E muitas vezes o inimigo falava na boca das pessoas que foi enviado para amarrar. Ele usa muito essa palavra, amarrar. Ou para prender, ou para bloquear os caminhos. Eu sempre falo dos caminhos, quem lembra? Então,
Existem realmente caminhos espirituais que nós andamos, sem ver. E muitas dessas entidades são entidades que amarram caminhos. Presta atenção. São invocadas, né, para ser enviadas para amarrar os caminhos, prender os caminhos, trancar os caminhos. E a pessoa fica presa, uma prisão invisível. Poderes espirituais atuam, prendendo aquela pessoa, barrando os caminhos dela. Ela não consegue fazer algo que ela estava desejando fazer. É o ano da conquista. Aí Deus enche seu coração de conquista, enche seu coração de sonhos. Aí você fica empolgado demais, começa a falar para todo mundo. Acontece, não faça isso. Nem todo mundo está apto a ouvir os seus sonhos. A sua alegria às vezes enche a cabeça das pessoas. Elas ficam ofendidas com a sua alegria, porque tem inveja. Fazer o quê? Acontece na família, amigos, até na igreja, infelizmente. E aí você fala demais, alegre demais, né? E aí o diabo consegue convencer a pessoa que já tinha essas práticas, ou conhece alguém que tem, para fazer algum trabalho ali, para te derrubar, ou para tomar o que é seu. Geralmente, não sei porquê, as mulheres fazem para tomar o marido das outras, né? Isso é coisa do inimigo, tem demais, amarração. E aí eu te falo, vamos ler aqui, quem é que amarra os lugares? Diz assim, isso aqui é Paulo, tá? Ora, nós irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. 18. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2 vezes. Contudo, Satanás barrou o nosso caminho. Paulo estava querendo visitar os irmãos da igreja. Geralmente quando ele ia, ele fortalecia os irmãos, trazia a palavra, ungia, orava, né? Batizava mais pessoas, levantava novos líderes, fortalecia aquela igreja. Aquele que estava enfraquecido ele levantava, ou seja, ele estava numa missão espiritual. Paulo estava numa missão de Deus, sim ou não? Ou seja, ele tinha um respaldo da parte do Espírito do Senhor. Porém, foi colocado barreiras pelo diabo. O diabo barrou Paulo, irmão. Não vai barrar você por quê? Porque às vezes também a fé fica enfraquecida, porque existe barreiras. Existe mesmo, graças a Deus. Porque se o diabo não se colocasse contra você, você estava com ele. Quem aí está com o diabo, levanta a mão. Amém. Quem aí está em batalha por causa que está no caminho, levanta a mão. Aleluia. Amém, irmão. Então está certo. Nós estamos indo num caminho contrário, e o inimigo tem que levantar mesmo. Amém por isso. Aí o que ele faz? O diabo ele tem várias coisas para tentar nos barrar. Mas uma delas é também usar essas pessoas, irmão. Eu já orei com pessoa aqui, e Deus mostra uma macumbaria. Aí a pessoa, puxa, mas eu não tenho inimigo, não tem ninguém que eu possa imaginar. Eu falei assim, não precisa. O diabo, do jeito que o servo de Deus recebe às vezes uma direção de Deus para orar por alguém, para ir Quem já aconteceu isso? Deus vem e fala contigo, vai na casa do fulano orar por ele, ou começa a orar por tal pessoa agora. E você não vai fazer porque você é servo de Deus? Você nem conhece, você nem está sabendo, você nem precisa falar com ela, mas você obedece porque Deus direcionou, sim ou não? Muitas vezes o diabo faz a mesma coisa. Ele tem os servos dele e você começou a romper demais. Você antes fazia toda a vontade do diabo, mas agora você parou porque você é de Deus. Você está louvando a Deus, você levanta a mão e canta alto. Tu és digno de tudo, atrapalhando as coisas dele nesse território. Você fala de Jesus para as pessoas começam a acreditar. Mas eu quase não falo nada. Mas elas veem que você mudou, e isso é um testemunho que elas falam, puxa, ele mudou, ela mudou. Aí o diabo vê isso aí e não fica contente. Ele levanta também os seus obreiros para fazer trabalhos, amaldiçoar você, tentar te impedir, tentar fazer o quê?
barrar os seus caminhos. Barrar os seus caminhos. 2 vezes ele barrou Paulo. O apóstolo Paulo, cujo a Bíblia diz que os aventais que ele limpava o suor, pegavam, levavam, colocava sobre os enfermos e eles eram curados. Os aventais e os lenços que ele usava, o povo pegava para levar para curar a pessoa. Este homem foi barrado pelo diabo, ele mesmo falou. Então, irmãos, existem essas coisas que podem acontecer mesmo, mas eu estou firme, Claudemir. Eu estou orando, eu estou... Por isso mesmo, você é um alvo. Se você estivesse no pecado, enrolado, todo arrebentado, já está lá mesmo. Agora não, Claudemir, eu decidi mesmo. Eu decidi mudar, eu vou servir. Não basta deixar de fazer o mal, tá? Tem que deixar de fazer o mal e praticar o bem. Tem gente que só deixa de fazer o mal e não faz mais nada. Não, é deixar de fazer o que fazia antes mal e passar a fazer o bem, servir. Foi isso que Jesus fez, veio aqui e serviu. Nós temos que fazer igual, tá bem? E aí o inimigo vem, levanta pessoas amaldiçoam, jogam palavras malignas. Tem muito tipo de amarração. Tem pessoas que têm pactos, que com palavras ela já consegue amarrar. Eu vou contar uma história aqui rapidão. Eu trabalhava, quando eu converti, eu trabalhava com uma moça. E ela era bruxa. Ela falava para a amiga dela, não sabia. Bruxa lá, tinha uns livros da avó, que foi da tataravó. Esses livros de ocultismo aí, que a gente não sabe o nome. E aí ela tinha essas paradas, né? Tinha as entidades dela ali, tinha os esquemas que ela fazia. E uma vez eu achei estranho. Eu não era convertido ainda. Depois eu converti e a amiga dela me contou. A gente trabalhava 12 por 36, né? No hospital. Aí no outro dia era folga para as pessoas. Muitas pessoas arrumavam outro emprego no outro dia. Então trabalhava todo dia, né? Arrumava um emprego e na folga trabalhava também, em um outro emprego. Aí eu lembro que ela chegou e falou: eu arrumei um emprego na minha folga. E eu falei: onde você arrumou esse emprego? Ah, a menina ali ia começar amanhã. E aí ela pegou e passou para mim o emprego dela. Falou para mim no lugar dela. Eu achei estranho na época. Falei, por que ela fez isso? Ah, não sei. Só sei que foi assim. Ela foi lá trabalhar no lugar da outra. Beleza. Passou um tempo, eu converti, já comecei a entender mais das coisas. A amiga dela, que era desviada da igreja, sabia também das coisas, veio contar para mim. Falou assim: não, sabe o que foi aquilo lá? O que foi? A menina chegou aqui toda sorridente, conseguiu um emprego, toda alegre. Onde que é? Ah, tá, vou ganhar tanto, lá é bom, que não sei o que, é pouco tempo, não é o dia inteiro. Emprego top para quem trabalhava igual ela. A outra cresceu o olho, contando, rindo demais, alegre demais, contando para qualquer pessoa. Sabe o que ela fez? Ela me contou depois. Quando a menina falou assim: tô indo lá, gente, virou de costas, ela fez uma reza lá nas costas da menina, não sei, uma palavra maldita lá. Na hora que ela fez o negócio, a menina parou, voltou. Não quero ir mais não, você quer ir no meu lugar? Ela: quero. E foi no lugar da outra. Você está entendendo? Com palavras ela conseguiu, lógico que não é ela, né? A entidade que ela carrega, a pessoa anda. Tem pessoas assim, irmão, lamento. Ela não anda sozinha, ela anda carregada. Ela fala, não é só ela falando, tem demônios falando junto. Aí você não consegue entender. Puxa, eu estava com a fulana ou com fulano. A gente estava conversando e começou a falar umas coisas. Passei mal, senti uma coisa tão ruim. Porque não era ele falando sozinho, tinha demônio junto falando, te atacando, te amaldiçoando junto ali, nas entrelinhas das palavras. Tem gente carregada, meu irmão. E a gente precisa discernir, comandar. E quando acontece de por acaso começar a ter a resistência ou as maldições na nossa vida, impedindo a gente de prosseguir, como foi com Paulo ali, que era uma viagem missionária. Ou, puxa, estava indo tão bem, começou a barrar. Aí você tenta, foi o que Deus falou no começo, né? Você tenta uma coisa e não dá certo. Aí você, não, aqui tem uma coisa que vai dar certo, que sempre deu. Aí você tenta também, não dá. Aí você vai vendo que no natural nada está dando certo.
Tem algo espiritual por trás. Tudo que você fizer não vai adiantar. Você tem uma amarração no mundo espiritual, ocasionada por qualquer uma dessas coisas que eu falei. Uma pessoa dessa com inveja, você viu? Ela falou uma coisinha na hora, mudou a cabeça da mulher na hora. Claro que a menina não era cristã, a outra não tinha conhecimento, né? Quando você está cheio do Espírito Santo, com o poder de Deus, você discerne. É mais difícil. Por isso que você precisa estar em todas as reuniões, orar todos os dias, ler a palavra todo santo dia, porque se acontecer algo assim, vai ter poder de Deus para te proteger. O Senhor vai estar próximo, você vai estar sensível, você vai discernir, você vai perceber. Se você se esfriar, se você se afastar, você não percebe, você não vê, não consegue ver, porque é o Senhor que é a luz. Você perto da luz, você enxerga, sim ou não? Longe da luz, você enxerga? Não. Você não tem luz, Deus é luz, Ele é a nossa luz. Precisamos ficar próximo, sempre perto, longe do Senhor, longe da igreja, longe dos irmãos. Nós vamos ficar no escuro e aí será tarde. Não tem como. Não adianta espernear, não adianta fazer nada. No natural não adianta, é só Deus e pronto. Não temos escolha. Para terminar, Romanos 1:10, NVI. Tudo bem. Paulo entendeu. NVI, tá? Paulo entendeu da batalha. Ah, tá barrando? Olha lá. Que ele fala: nas minhas orações peço agora, pela vontade de Deus, finalmente que me seja aberto caminhos para que eu possa visitar vocês. Quem é que abre os caminhos? Mesmo fechados, mesmo com o diabo. Quem é que impedia Paulo de viajar? É o diabo, irmão. Paulo ia em Atenas, vou usar Atenas como exemplo. Trindade é fichinha. Tinha um ídolo a cada 2 metros quadrados em Atenas lá. Idolatria brutal, de séculos. Paulo ia para lá, ganhar pessoas ali, lutar contra essas potestades e principados. É o diabo que tenta impedir. Meu irmão, é o diabo que tenta te amarrar, que tenta impedir que você prospere, porque você vai dar glória a Deus. Ah, mas isso aqui, Deus vai estar importando. Meu irmão, quando você prospera, quando você é abençoado, quando você é curado, quando você ganha algo, você vai falar glória a Deus, você vai dar testemunho. Isso aqui tudo glorifica o Senhor. Aí o diabo vai barrar nesses detalhes para você ser infrutífero. Usa pessoas. Você não precisa saber não quem é. Eu não tenho inimigo, irmão. Você tem inimigo, você tem os demônios. O império das trevas é seu inimigo. Qualquer um servo do diabo é seu inimigo. Ele vai levantar de madrugada. O diabo fazer ritual, matar, sacrificar lá contra você. Fala seu nome. Não inventa não. Você está na batalha. Mas Paulo nos ensina. Eu oro a Deus, ao Senhor, para que sejam abertas as portas, para que sejam destruídas as maldições, para que o diabo saia da minha frente, no poder do nome de Jesus, no poder do nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Jesus falou em Apocalipse, agora não lembro o versículo, mas você conhece. Ele fala: a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Ninguém. E a que eu fecho, ninguém pode abrir. Ninguém. Ou seja, quando a gente vai até o Senhor, Ele vai abrir a porta, vai abrir os caminhos, vai tirar seja lá o que for que tiver. Nós vamos orar mais uma vez. Já fomos abençoados, mas vamos selar isso. Sim ou não? Vamos selar, meu irmão. Não é o ano da conquista? É o ano da conquista? Está fácil? Já está fácil? Já? De repente está, não sei. Já está moleza? Já está tudo aberto? Está difícil? Calma aí, peraí. Deus falou para nós somos uma igreja aqui, certo? Pensa comigo, vamos nós dois, nós três, todo mundo. Deus liberou uma palavra que é o ano da conquista. Eu acreditei. Só que quando eu vou conquistar, está difícil, está barrado, está fechado. O que pode acontecer? O diabo, meu irmão. O inimigo. Você acha que é Deus que está mentindo? É o inimigo.
Mas nós, em nome de Jesus, vamos fazer como Paulo. Nós vamos, no poder do nome de Jesus, destruir, quebrar, desfazer. Toda e qualquer barreira tem que sair, porque é a palavra de Deus para nós. É assim que o povo, os reis faziam. Recebiam uma palavra e depois eles iam lutar no poder de Deus, porque tinha inimigo lá, ué. Você acha que eles chegavam lá, os inimigos tinham sumido, Deus ia lá? É porque a gente pensa que Deus é assim, né? Deus me deu uma palavra, eu vou chegar lá, não vai ter empecilho nenhum. Eu vou chegar, já vão me adorar, já vou ser chefe, já vou chegar e tudo vai ser bênção. Quando o pessoal me vê, vão ver o brilho de Deus na minha cara. Irmão, nunca foi assim. O povo no Egito, que saiu do Egito, Deus dava, o lugar é seu, pode ir lá, é território. Chegava lá, tinha gigante, tinha todo tipo de muralha, todo tipo de resistência. Mas o Deus estava com eles, poder de Deus, irmão. Levanta a mão. Repita comigo: eu tenho poder de Deus para vencer todos os inimigos. Amém. Glória a Deus. Pegou a palavra? Sim ou não? É mole? Sim ou não? Não, né? Mas Deus está com a gente. Vai ter vitória? Aleluia. Põe de pé, vamos orar.